Então, pessoal, essa semana a gente vai falar do nosso último movimento, tá? Não vou colocar mais nesse período, no segundo bimestre, mais nenhum outro movimento. Todas as aulas a partir daqui vão ser a base dos exercícios. A gente vai falar do naturalismo. Só para recordar, a gente estava falando do realismo e agora eu vou introduzir o naturalismo. São movimentos que se assemelham, eles acontecem quase no mesmo momento. É até difícil diferenciar os dois na parte da literatura e na parte artística de artes plásticas, porque os artistas que fizeram parte de um, fizeram parte do outro também. Então, é um pouco difícil, mas acho que dá pra gente comparar um pouquinho. Existem pinturas também que a gente não consegue nem dizer de qual dos dois movimentos está falando, justamente porque a gente não identifica tão bem o artista e porque fala dos dois ao mesmo tempo. Então, para a gente começar, retrata a vida ao natural, tá? A proposta do naturalismo. Retratar o que você está vendo. Lembra que no realismo a proposta também era essa, era uma denúncia social muito escrachada. O naturalismo também é. Só que ele olha agora de uma parte mais científica, porque ele vira mais observador do que o realista. Entendeu? O realista fotografa aquilo na mente dele, ele tenta pintar com o intuito de ser quase jornalístico e denunciativo. O naturalista, ele só quer observar e colocar aquilo no papel, ou no quadro, foi mal. Como uma vertente do realismo, segue algumas características, porém a sua própria identidade, que é a visão científica do homem. Quando a gente fala visão científica, é literalmente um estudo de observação do homem, tá? Em 1885, Émile Zola, ele foi um dos caras que começou a literatura escrevendo O Germinal, a literatura naturalista. Que, só pra gente recordar, eu vou contar pra vocês o que é o livro e vocês vão perceber o quanto parece com o realismo. O livro, na verdade, ele conta a história de mineiros sobre o período da extração do carvão. E a falta de cuidados que eles viviam com a segurança, jornadas precárias e perigosas e tal. Então, o Emily, para poder escrever esse livro, ele ficou 2 meses morando com uma família de trabalhadores locais. E aí, para ele ter uma ideia, para não chegar a mentir, e sim falar exatamente a partir da observação dele, isso que a gente tem que levar em relevância do naturalismo. A observação dele que leva ele a escrever o livro. Então, ele não mentiu, ele não inventou, ele romantizou aquilo. Ele só escreveu o assunto verídico. Isso diverge do modo romântico. Várias obras românticas de literatura da época fala sobre sempre de algum amor, por mais que estivesse falando de revolução. Tem sempre um amor protagonizando a história. Esse aqui é o livro do Émile Zola. O naturalismo, aqui são os temas recorrentes do naturalismo. A maioria das vezes, o naturalismo ele vai ser quase que um registro fotográfico, porque o movimento que a gente vai estudar posteriormente ao naturalismo são os movimentos modernos, que estudam luz, que estudam como que a cor se modifica de acordo com os horários do dia. Então, aí, no naturalismo, a gente começa esse impulso de estudar a partir da observação. Os assuntos que a gente tem recorrente nos quadros são a violência, o sexo, a maldade, o preconceito, as diferenças sociais. O homem era objeto de estudo. Tanto aqui quanto nos livros, tá? No livro isso vai ficar muito mais claro para vocês. Esse quadro aqui ele mostra exatamente 2 pessoas que provavelmente estavam trabalhando, e aí você percebe uma questão de desconforto, de cansaço, né? Pintura naturalista. O artista ele pinta o mundo como ele vê, sem as idealizações e distorções feitas pelo realismo, para expor posições ideológicas. As obras competem com a fotografia. Essa parece uma fotografia. Olha que incrível essa luz que é feita, que com certeza ele foi para o lado de fora para observar e conseguir pintar tão bem. Então vamos lá. Torna-se uma prática naturalista pintar ao ar livre. Por quê? Porque com a evolução da industrialização, antigamente os pintores eles compravam tonéis de tinta. E aí você não pode sair do seu ateliê para pintar,
porque você não tem compartimento para colocar aquela tinta em pequena quantidade. E a tinta, quando ela fica exposta do lado de fora, ela seca. Tanto que quando você põe a tinta no godê, você deixa um tempo, quando você volta, você coloca a mão, ela tá seca. E aí, tanto a acrílica, então, muito mais rápido, porque ela é a base de um pouquinho de gordura, mas é a base de água também, então seca muito mais rápido. E aí foi inventada a bisnaguinha de zinco, que até hoje é como a gente compra, que parece uma pastinha de dente, que vem com a tinta que você consegue tirar só em pequenas porções, entendeu? E aí o artista podia ir pro lado de fora pintar, coisa que não tinha antes. Você era obrigado a fotografar aquilo na sua mente e ficar dentro do seu ateliê por meses. E agora você pode ir pro lado de fora pintar. E aí isso desperta interesse pela luz. A gente vai ver esse interesse muito maior mais pra frente, mas nasce aqui no naturalismo esse estudo científico das cores, do homem, como a cor do homem, como o homem se relaciona, qual é a função, o que ele faz. É isso, são registros. Buscava representar todas as transformações sociais que aconteceram na Europa durante esse período e, para isso, começaram a representar a realidade de forma mais clara possível. Tá? O naturalismo ele foi a evolução do realismo, que se tornou popular durante a década de 1880. Nele foi acrescentada a lógica, uma maior objetividade e demonstração de fatos, concentrando-se no método científico e na observação. Os naturalistas evitavam o sobrenatural, o símbolo e a fantasia. Apesar de expor o dia a dia de pessoas comuns, o naturalismo mostrava um lado mais sombrio da sociedade. Era o dia a dia de pessoas comuns, mas não era o dia a dia do burguês, era o dia a dia do proletário, era o dia a dia do cara do campo, do camponês, tá? Por ter uma relação muito próxima com a natureza, o realismo retratou com mais frequência trabalhadores do campo. Porém, existem milhares de pinturas de naturalistas que não são do campo, como existem várias pinturas de realistas que não são só de indústria, tá? Só pra gente ter uma certa noção. Mas os dois movimentos se juntam muito na arte, assim. Eu possivelmente vou cobrar essa separação incrível deles. Acho que a gente pode trabalhar os dois como um assunto junto. Acho que quando vocês estiverem estudando literatura, isso vai estar muito mais na cara e vai ser um pouquinho mais difícil. Ou não, acho que na literatura é até mais simples de perceber. Já o realismo se interessou um pouco mais por retratar os trabalhadores que fizeram parte da industrialização. Os dois movimentos aconteceram mais ou menos no mesmo período, por isso vários pintores usam características dos dois movimentos. Para esses artistas, a arte não deveria ser simplesmente um objeto de luxo, e sim um instrumento de denúncia. Quero que vocês façam essa atividade, normalmente eu gosto de fazer junto com os alunos, mas se vocês puderem fazer e responder para vocês mesmos, ou me mandar, na verdade nem tem por onde mandar, não, só tentem fazer, tá? Porque na prova talvez caia. E é isso, meu povo.